Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias, você que está aí, abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Tem que andar com espada em casa, na rua. Abra a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus, aleluia. É noite de cura, é noite de transformação, é noite da presença do Senhor. Bendito seja Deus, não saia dessa live não, fique até o final. Deus tem uma palavra para nós. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15, bendito seja Deus. E a palavra do Senhor diz assim: Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Glória a Deus. Moisés começa a rogar a Deus a sua presença. Moisés começa a interceder pelo povo, um povo que estava afligindo o coração de Deus, um povo que estava inquieto com o coração de Deus. Bendito seja Deus, um povo que estava trabalhado para ser alicerçado na presença. Bendito seja Deus. Mas começou, bendito seja Deus, a idolatria. Começaram a se afastar do Senhor, bendito seja Deus. Mas Moisés, ele começa a interceder pelo povo. Mas bispo, o povo não pecou? Pecou. Mas ele entende que a presença de Deus, quando vai conosco, vem o descanso, vem a resposta, vem a porta aberta, bendito seja Deus. Quando Deus está, é diferente de quando só a mão dele trabalha, bendito seja Deus. Porque você pode ser abençoado, mas a presença de Deus não está. Você pode ter a porta de trabalho aberta, você pode ter o carro, mas pode não ter a presença. Você pode ter o dinheiro, mas pode não ter a presença. E o que Moisés entendeu? Que a presença de Deus, bendito seja Deus, era maior do que tudo. Capítulo 33, ele mostra um momento crítico na caminhada de Israel. O povo havia pecado de uma forma grave, com um bezerro de ouro que eles fizeram para adorar, porque simplesmente a sua alma estava inquieta. O que está te levando a tirar Deus do centro? Qual é a inquietude da tua alma que está tirando Deus de onde ele nunca deveria ter saído, bendito seja Deus? A comunhão com Deus nesse tempo foi abalada. Quantas das vezes a nossa fé está abalada, ou quantas das vezes abalamos a nossa intimidade com Deus por causa de alguns nãos, de umas portas fechadas, de algumas circunstâncias desfavoráveis, ou por muitas coisas que a gente não compreende, bendito seja Deus. Mas Moisés, ele se levanta como intercessor, porque a palavra diz que Deus levantou Moisés como libertador de um povo. De que adianta só ele ter a presença e o povo não? Eu creio que nesse momento Moisés se lembrou lá da sarça. Senhor, o Senhor colocou alguém em mim para me libertar, o teu povo. Esse povo não é meu, ele é seu, bendito seja Deus. Mas de que adianta eu somente carregar a tua presença e esse povo? Porque se com a presença de Deus eles estão fazendo o que estão fazendo, e sem a presença? Bendito seja Deus. E Moisés, ele foi buscar algo maior do que bênção. Ele foi buscar o maior presente que qualquer ser humano pode ter, a presença do Senhor. Bendito seja Deus. A presença de Deus não é só sobre chegar a um determinado lugar, não é só sobre chegar na promessa, entrar na promessa, viver a promessa, mas sobre quem vai conosco durante todo o trajeto. Quem está indo com você nessa caminhada? Quem está indo com você, bendito seja Deus, durante esse trajeto de batalha, de luta que você está vivendo? O alcance da promessa. De que adianta você chegar onde você quer chegar sem a presença de Deus? Bendito seja Deus. Não adianta a terra prometida sem a presença de Deus na promessa. Não adianta, bendito seja Deus. E isso Moisés já entendia. Porque o único capaz
de entender o gemido da nossa alma é o Espírito do Senhor. O único capaz de interceder por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. E para ele trabalhar e fazer dessa forma, ele precisa estar conosco. Para entender o grito da nossa alma, bendito seja Deus, é necessário a presença do Senhor. Sem o Senhor, de que adianta você conversar? Você vai estar falando como quem fala com qualquer outra pessoa, ou sozinho, mas a presença de Deus te leva a níveis que, ainda que você não entenda, você confie, bendito seja Deus. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é muito mais do que suficiente. Aonde o Senhor fala, a minha graça te basta, a minha presença te basta, a minha glória te basta, porque a presença do Senhor é tudo que eu e você precisamos. A presença do Senhor é poderosa em si mesmo para se subsistir, bendito seja Deus. A presença de Deus, ela não é apenas só uma promessa, ela não é apenas um detalhe. Ele diz, a minha presença irá contigo. Deus não promete primeiro a terra prometida, a vitória ou a prosperidade. Ele promete a sua presença. Isso revela prioridade espiritual. Isso revela relacionamento e não religiosidade. Quantas das vezes você está na igreja, mas não tem a presença, bendito seja Deus. Bispo, o que é isso? Quantas das vezes, quando Deus leva o profeta, bendito seja Deus, quando o Senhor leva o profeta no templo, bendito seja Deus. Ele diz assim, tá vendo? As vestes estão iguais. As vestes estão iguais. Os ornamentos estão iguais. Os louvores estão iguais, mas a minha presença não está mais no templo. Entendeu? Isso nós vemos isso lá em Ezequiel 8. Eu vou só abrir aqui para ler um pouquinho, para a gente poder entender o que Deus está falando conosco nessa noite. Bendito seja Deus. Ezequiel 8. E diz assim, 8, versículo 3. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada do portão do pátio de dentro que dá para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. E ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá. E eis que o lado do norte, junto ao portão do altar na entrada, estava essa imagem. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Meu Deus. Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do santuário. Aí lá no final, o profeta vai falando de Deus se afastando. A presença de Deus cura, a presença de Deus salva, a presença de Deus liberta, a presença de Deus faz você ser batizado com o Espírito Santo. A presença de Deus, quando chega, ele começa a falar em mistério, ele começa a revelar, a profetizar, é inundado, rabadaçô. A presença do Senhor, quando ela entra, é diferente, bendito seja Deus. Mas quando a saída dele também é diferente, é em silêncio, ele não faz alarde. Tanto que muitos não percebem que estão sem a presença, porque estão acostumados a viver no automático, bendito seja Deus. A presença de Deus, ela não é um detalhe, ela faz toda a diferença. Por isso que Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco. Eis que estou à porta e bato. O que é que você quer? Bendito seja Deus. Você só quer a promessa? Moisés estava dizendo, o Senhor me tirou da sarça ardente. O Senhor me fez ter autoridade sobre 10 pragas, sobre um sacerdote, rei, chamado Faraó. Eu vi criança morrer, eu vi gente ser liberto, eu vi maná cair do céu, água sair da rocha, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, para chegar até aqui, entrar só na terra prometida e tá por isso mesmo? Não, Senhor, eu quero a tua presença. A tua presença me dá a lei quando eu preciso. A tua presença, ela me faz entender onde eu estou errando, onde eu estou pecando, me faz ler e entender a tua palavra. A tua presença me conserta, a tua presença me constrange, a tua presença é o melhor milagre. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele sabe como trabalhar.
Ele sabe como fazer. Bendito seja Deus. A presença de Deus, ela vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua. Bendito seja Deus. Muitos querem o que Deus pode dar, mas poucos buscam quem Deus é. E para você ter a presença de Deus, você não precisa estar em culto, você não precisa só de louvor, você não precisa de estar em vários lugares ou o céu abrir. Não, a presença de Deus, quando você realmente carrega, quando você se coloca na posição de templo, ela se manifesta. Como assim, bispa? Existem duas coisas dentro de nós. A presença de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e a minha alma, a minha identidade, Raquel. E quando a Raquel quer fazer alguma coisa que vai ferir esse templo, que vai ferir a intimidade, o próprio Deus, ele se encarrega de maniatar a fúria e de me trazer a consciência aquilo que eu preciso, para poder entender o quão errada eu estou. Então a presença de Deus, ela não é um bônus, gente. A presença de Deus é essencial para tudo, bendito seja Deus. A presença de Deus, ela veio em uma nação que estava em crise. Se Deus verdadeiramente fosse tão ruim, ele não estaria nem aí. Por que ele falou para Moisés? Moisés, eu vou retirar minha presença porque esse povo não suporta a minha glória. Se eu me revelar como eu tenho que me revelar, ele não suporta a minha glória. Moisés, vai. Senhor, eu sei que o anjo está comigo. Senhor, eu sei que o anjo vai me suprir tudo, mas eu não quero o anjo, eu quero o Senhor, porque a minha conversa nunca teve intermediário. Eu entendo que Moisés está falando aqui com Deus face a face. Desde a sarça ardente o Senhor falou comigo, foi a tua voz que eu ouvi. Eu não preciso de intermediário para falar com o Senhor. É direto, o negócio é entre eu e o Senhor, bendito seja Deus. Moisés não pediu uma estratégia para vencer esse deserto. Moisés não pediu recursos para Deus, ele pediu a sua presença, porque ele sabia que a presença de Deus era mais que suficiente. Bendito seja Deus. Em tempos de confusão, busque a presença. Em tempo de dor, busque a presença. Em tempo de luta, busque a presença. Em tempo de decisão, busque a presença. A presença do Senhor, quando ela entra, o caos sai, bendito seja Deus. Quando a presença do Senhor entra, bendito seja Deus, ela produz descanso. Aleluia. Lá no versículo 14 ele diz, Moisés, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso, como se aquilo fosse algo ruim para Moisés. E Moisés deixou claro para o Senhor, Senhor, eu não quero esse descanso que o Senhor quer me dar, eu quero a tua presença. Porque quem está habituado a entrar na presença não consegue viver sem ela, bendito seja Deus. Quem já provou dos santos, você pode ir para qualquer lugar. Você pode sair da igreja, você pode sair da membresia, você pode não ler mais, não orar mais, mas você sente um vazio. Eu sou prova viva disso. Eu estou dentro, mas também já estive fora. A presença de Deus, ela preenche o que o homem não preenche. A presença de Deus dá o que o marido não dá, o que a mulher não dá, o que o dinheiro não dá, o que a saúde não dá. A presença de Deus, ela é tudo. Ela é paz no meio do caos. Ela é resposta no meio de decisão. Ela é o alicerce, bendito seja Deus, que a gente precisa. Louvado seja Deus. Porque quando Deus entra, o caos vai ter que sair. Tem gente cansada porque está caminhando sem a presença. Bispa, cansa. Ontem, depois da live de sexta-feira, que foi uma bênção, eu ainda fui atender umas pessoas quando terminou. Bispa, a senhora não cansa? Eu falei, o corpo cansa, mas o meu espiritual não cansa. Bendito seja Deus. Por que não cansa? Porque eu tenho amor. Deus colocou amor, o amor pela alma. E o amor pela alma é muito maior do que qualquer coisa. Quando você entende quem Deus é, o que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano, quando você começa a experimentar aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, você quer que todo mundo comece a provar dos mistérios de Deus, da presença de Deus, do alívio, da cura, da salvação, da transformação, ou simplesmente de estar na presença. Bendito seja Deus. Tem gente sobrecarregada porque está lutando sem Deus, está caminhando sem Deus. Deus já está dizendo, não é aí que eu te quero, mas tá. Deus está dizendo, eu fechei a porta para te tratar. Eu quero que você bote a mão e o pé aonde eu mandar. Tem gente que está sofrendo porque em vez de estar obedecendo a palavra de Deus, está fazendo o que quer fazer. Bendito seja Deus. Por que Deus prova? Ele sabe porque ele nos prova. A palavra diz que ele corrige quem ele ama. E muitas das vezes não é porque alguém pecou. É para que se manifeste a glória de Deus.
esse Deus que você conhece, esse Deus que você serve, ele respeita o livre-arbítrio. Bendito seja Deus. Moisés, tá bom, é para mim ir com o povo? Manda esse povo tirar os adereços, bendito seja Deus. Manda esse povo tirar a roupinha bonitinha, a maquiagem, o brinco, a gravata, o tênis arrumadinho. Manda esse povo tirar essa carcaça mentirosa do rosto e começar a mostrar o que está dentro. Porque para eu me manifestar, eu preciso encontrar a verdade. Para eu me manifestar, eu preciso encontrar espaço. Para eu me manifestar, eu preciso encontrar desejo. Rabadá, sou de miteira, mandarabadai. E o Senhor está dizendo, comece a se despir daquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Bendito seja Deus. Para que você venha descansar na presença. Porque quem carrega a presença não quer dizer que você não venha ter problema, nem luta e nem batalha, não. Mas você consegue descansar porque sabe que tem um Deus no controle. Aí tem gente que está passando uma luta, precisa tomar uma decisão. Aí fica, bota na mão de Deus e tira, bota na mão de Deus e tira, bota na mão de Deus e tira. E vai que toma decisão precipitada. Ore ao Senhor. Deus não deixa ninguém enganado nem confundido, bendito seja Deus. Esse descanso que Deus dá não é só físico, ele é espiritual, ele é emocional, ele é existencial. Tudo tem um fim, bendito seja Deus. Tem tempo na nossa vida que vem um refrigério tão bom que a gente fica, meu Deus, a gente fica até com medo de descansar. Mas aí quando vem uma luta, as lutas servem para nos estruturar. Porque toda vez que Deus permite uma batalha, ele também já tem uma vitória preparada, bendito seja Deus. Deus, ele não tem prazer de nos martirizar, mas ele quer nos corrigir. Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra, bendito seja Deus. E tem gente que está sobrecarregada porque está lutando sem Deus, já desistiu de colocar Deus na situação. Aí está agindo na força do braço, bendito seja Deus. E quando a gente coloca a mão e tira de Deus, Deus sai de cena. Foi por isso que Deus queria sair de cena. Moisés, esse povo não quer conversa comigo. Esse povo não quer compromisso comigo. Eu estou alimentando, eu estou vestindo, eu estou calçando. Ninguém morre, as roupas não envelhecem, as roupas não rasgam, o sapato não diminui, não falta comida, não falta água, bendito seja Deus. Se tá calor, eu envio o refrigério. Se tá frio, eu aqueço. O que é que esse povo quer? Essa palavra nos faz refletir. Até quando o nosso querer, bendito seja Deus, vai atrapalhar, bendito seja Deus, aquilo que Deus tem na nossa vida, por causa do nosso querer que não chegou, da porta que não abriu, bendito seja Deus, ou do carro, ou da casa, eu não sei. A presença de Deus, quando você a carrega, você entende que ela é suficiente. Porque quando você tem a presença de Deus, ela não é algo que você vai consultar na hora que você quer. Ela faz parte da sua alma. A presença de Deus, você carrega ela para onde você for. Você é templo e ela não sai do templo, a não ser que você a tire, a não ser que você permita que ela saia, bendito seja Deus. Quando a presença de Deus chega, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a culpa sai. Porque não é a ausência de luta, é a presença de Deus no meio da luta. Quantas vitórias o Senhor não deu? Se eu e você pudesse vencer todas as batalhas, para que existiria Deus? Se eu e você pudesse vencer tudo que precisávamos vencer, para que existiria Deus Todo-Poderoso, bendito seja Deus? Então, aonde está essa paz que excede o entendimento humano? Está a presença. Sem a presença não vale a pena continuar. A presença é mais importante do que a promessa. Como assim, bispo? Isaías, vai lá no rei Ezequias e diga para ele arrumar a sua casa que ele vai morrer. Bendito seja Deus. Aí lá vai o profeta, entrega o recado de Deus. Bendito seja Deus. Ele vira a cara para a parede. Senhor, lembra-te dos tempos que eu andei nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor. E antes do profeta sair dos átrios do palácio do rei Ezequias, o Senhor disse, vai lá e diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. A oração muda história. Intimidade muda decreto, muda sentença. A presença de Deus é tudo que eu e você precisa. Bendito seja Deus. Aleluia. Sabe quando o Senhor começa a falar para Moisés, para o povo, tire esses adornos. Eu vejo ali como Deus tratou com Naamã. Bendito seja Deus. Vai no rio mais sujo. Bendito seja Deus. Mergulha.
Ué, mas não tem tanto lugar para eu ter que ir no rio mais sujo. Deus, ele precisa tratar o nosso orgulho. Deus, ele precisa tratar o nosso achismo. É o que a palavra diz. Nós estamos nos perdendo por muita coisa que estamos ouvindo do lado de fora. E estamos esquecendo de dar ouvido à voz que está do lado de dentro. Bendito seja Deus. Deus não promete coisas, ele promete estar junto. Quem tem Deus tem tudo. Sem presença, conquista vira peso. Bendito seja Deus. Quantas pessoas que têm tudo e não tem nada, porque não tem presença. Não tem Deus. Bendito seja Deus. Aleluia! Sem presença, conquista vira peso. Quantas pessoas que têm tudo e não são felizes, não dormem, não têm paz de espírito. Bendito seja Deus, porque sem Deus a bênção vira peso. Sem presença vira peso. Bendito seja Deus. Moisés chega a dizer, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É melhor ficar parado com Deus do que avançar sem Deus. Espera Deus falar. Espera, confirma, ora, busca. Senhor, falar comigo em sonho. Deus fala com todos nós. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele fala, mas ele precisa de espaço para ele se manifestar, porque ele está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar, bendito seja Deus. Ele não se manifesta em todo lugar. Então eu e você precisamos estar ligados. Deus disse para Moisés, eu não vou só te dar uma direção, eu vou contigo. Porque quando Deus entra, o problema ele vai perder a força. Isso é maturidade espiritual, gente. Quem tem espiritual, quem já está na presença do Senhor sabe que a presença de Deus não adianta ir para uma guerra sem Deus. Não adianta desfrutar de algo que chegou sem a presença de Deus. Não adianta gastar com aquilo que não é pão. Não adianta fazer tudo certo e na hora do desfrute você fazer da forma errada. A presença dele quebra julga, a presença dele restaura a vida, a presença dele reacende a fé. Ele traz descanso em meio à guerra. Quando a presença vem, o medo vai embora, a ansiedade perde a força, o deserto vira lugar de milagre. Porque eu nunca vi, a palavra diz, um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. O Senhor, ele sempre preparou. Não é que não havia dificuldade, mas ele sempre preparou para o seu povo. O povo que conhece, o povo que o busca, o povo que o serve. Bendito seja Deus. Aleluia. Então você pode estar cansada, você pode estar sobrecarregado, sem direção, mas quando a presença vem, o refrigério chega. A maior promessa, ela não é o destino, é a companhia de Deus. Porque ele sempre revelou o início e o fim. Todos nós conhecemos que tem o céu, que tem o inferno, que tem Gênesis, que tem Apocalipse. Mas a trajetória, meu amigo, das nossas histórias no meio desse livro e no meio de toda essa história é que vai definir o resultado final. E onde Deus chega, o descanso chega. Deus está chegando na tua causa, Deus está chegando na tua casa, na tua família, a poder no nome de Jesus. Deus está contigo nessa batalha. Mas bispo, eu luto, eu oro, eu busco. O que está acontecendo? Quais são os sugadores de força? Bendito seja Deus. Você precisa saber quais são os sugadores de força. Quem está sugando a tua força? Quem está tomando o lugar de Deus? É o desânimo, é a preocupação, a frustração, a decepção? Ou você tem tempo para tudo e não tem tempo mais para a presença de Deus? Eu não estou falando só de oração, bendito seja Deus, porque Deus, ele é companhia. Eu não sei se vocês já desfrutaram, se não, peçam, orem, jejuem para desfrutar da presença de Deus. Porque eu vou falar algo para vocês, a presença de Deus, ela é tudo. O inimigo, ele não está preocupado com quem está longe da presença, é com quem está perto. Por isso que eu e você recebe muito contra-ataque, muita luta, muita batalha. Deus, ele é poderoso, mas tem coisas que o Senhor vai permitir para saber até onde está o nosso coração. Ele é especialista em gerar desconfortos. Tirei vocês do Egito, vamos para o deserto, rumo à terra prometida. 40 dias. 40 dias. Dias, questão de dias para chegarem onde era necessário. Eles ficaram 40 anos por causa
da língua, da murmuração. Teve gente que ficou leproso falando mal de Moisés, bendito seja Deus. A irmã de Moisés viu o mar aberto, irmão viu o mar aberto, conselheiro viu o mar aberto, um monte de gente viu o mar aberto. Aí foram falar do profeta pelas costas. Moisés agora acha que Deus só fala com ele. Moisés acha que ele é especial porque Deus fala com ele. E era porque Deus falava com ele face a face. Ah, é, Miriam? Vai ficar leprosa. Em vez de você perder tempo tocando em quem você não deve tocar, em vez de você perder tempo reclamando, murmurando, vai orar, vai agradecer. Se eu quero uma rota, eu quero uma saída. Se eu quero aqui, bota a mão no arado. Se você tem chamado, Deus está falando com gente que tem chamado aqui. Está começando um tempo de cobrança, bendito seja Deus. Está começando um tempo de despertamento. Nós estamos chegando nas últimas horas no avivamento e você só quer receber, você não quer fazer? Você só quer receber, você não quer entregar? O que você vai apresentar para o Senhor nos últimos dias? O que você vai apresentar para o Senhor no dia do julgamento final? Porque vai ter uma conversa, vai ser um tribunal. Aí tem o livro da vida e também tem o livro das obras. Bendito seja Deus. Aí você vem para culto, ouve palavra, vai atrás de profeta não sei aonde, aí vai pro culto não sei aonde. Se não tiver aquele culto de revelação e profecia, você não vai porque você não quer palavra. E deixa eu te dizer, o que liberta, salva e converte é a palavra de Deus. O que liberta é a presença de Deus, bendito seja Deus. Eu não tô falando que Deus não fala através de revelação e profecia, não. Eu sei que fala muito bem, eu sei disso. Mas você está negligente. Aonde você está negligente? Eu não estou jogando o pecado de ninguém aqui, não. Você se autoanalise. O que está faltando você fazer? Ah, bispa, mas eu não tenho chamado para pregar. Minha irmã, para servir a Deus, você não precisa ter chamado, não. O ID é para mim, para você, para todo mundo. Falar do amor de Deus, falar que Jesus é bom, que Jesus salva, falar que Jesus te ama, tu precisa ter chamado. Como que está o teu servir? Como que está o teu obedecer? Aí você assiste culto, quer revelação, quer profecia, mas não quer obedecer a palavra, bendito seja Deus. Aí você quer libertação de maldição, você quer, entra no culto, entra na live, vai à meia-noite, às 3 da manhã, sobe monte, desce monte, mas você não obedece, do que adianta? A palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta sacrifício se você não obedece. Tem que obedecer às escrituras, bendito seja Deus. E quem obedece ama, quem ama obedece. Por isso que é importante a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz, ele sabia onde está o nosso coração. Por isso que o mandamento dele, amai a Deus sobre todas as coisas. O que você tem colocado na presença, que tem anulado a presença do Senhor? Quantas das vezes eu e você temos diminuído o poder de Deus porque algo que foi falado é muito grande para nós, ou porque todo mundo é merecedor, menos eu e você? Sai desse lugar de vítima que não dá mais tempo, não. Jesus está voltando e ele não vai querer saber de vítima, não. Ele vai querer saber quem tem papel, quem tem, o que está no papel, o que você fez, qual é a obra, cadê tuas obras? Cadê tua intercessão? Porque se você não tem chamado para pregar, para ministrar, mas pelo menos joelho tu tem, boca tu tem para orar por um, para orar por outro, para orar pela tua casa sem ficar esperando ninguém. Começa a cuidar da tua vida, bendito seja Deus. Moisés estava cuidando da vida dele. Mas sabe por que Moisés foi tão abençoado? Era tão íntimo, porque Moisés não priorizou só ele, bendito seja Deus. Ele podia muito bem, não, se o senhor está indo comigo, tá tudo certo, deixa o povo, eles pecaram, né? Tá tudo bem, deixa eles pra lá. Não. Senhor, se tua presença não for comigo, não nos façais sair deste lugar. Pois como poderás saber que alcançamos, plural, favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco? O que ele está dizendo? Ele já entendeu que tudo que eles estavam vivendo é por causa do favor de Deus, por causa da presença de Deus. De maneira que somos separados, eu e o teu povo, porque o que Moisés viu, ele não viu história nenhuma acontecendo. O que Moisés e aquele povo estava vivenciando de dia e de noite era milagre, bendito seja Deus.
E o que eles estavam vivenciando, Moisés não tinha visto em lugar nenhum da história. E ele disse, não é por isso que nós somos separados de todos os povos da terra, não é por isso que o Senhor nos ama, não é por isso que o Senhor nos protege, não é por isso que o Senhor desce o alimento do céu, não é por isso que o Senhor faz a nuvem nos guardar no calor, não é por isso que o Senhor faz uma coluna de fogo para nos aquecer no frio, não é por isso que o maná cai do céu todos os dias? Bendito seja Deus. Deus é especialista em não gerar desconforto em nós. Especialista para sacudir a poeira, para tirar de nós mesmos, sanguessuga, porque às vezes nós viramos sanguessuga da obra de Deus. Nós queremos que alguém fale, nós queremos que alguém profetize, e a maior profecia está de Gênesis, Apocalipse, palavra. Se você obedecer, se você buscar a face, se você buscar a presença, eu não tenho dúvida que Deus não vai falar com você. Deus vai falar com você sim. Sabe por que Deus não fala? Porque tua Bíblia está fechada. Sabe por que Deus não fala com você? Bendito seja Deus, porque tu está desobediente. Às vezes não era a palavra que você queria ouvir. Mas Deus está nos despertando. Gente, como é que eu digo que eu amo ao Senhor e não obedeço? Eu não estou falando aqui que pra gente existem pessoas perfeitas, não. Não. É uma lapidação diária. A busca é diária, bendito seja Deus. Boa noite a todos que estão entrando, bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos à live em nome de Jesus. Então, o que Deus está falando? Eu estou sacudindo a poeira. É Deus nos chamando para uma conversa, para uma intimidade. Eu não estou falando que Deus não usa profeta, que Deus não usa sacerdote, que Deus não usa pastor. Não é sobre isso. É porque vai chegar um período que a salvação ela é individual, gente. A busca pela salvação ela é individual. Eu não posso salvar o meu filho. Ele não pode me salvar, eu não posso salvar você, você não pode me salvar. Ela é individual, então eu e você, nós temos que ter essa busca individual. Se você for crente domingueiro, só abrir a Bíblia em dia de culto. Se você for crente, bendito seja Deus, em dia de terça ou em dia de, estudo bíblico, leia todo dia, ore todo dia. Bispo, eu tô sem força, vai sem força. Eu tenho dia que eu oro sem força. Por isso é que eu digo, Moisés, ele teve o Senhor, mas ele começou a trabalhar em um povo, para conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque reforço é muito bom. Às vezes quando eu e você tá sem força, Deus envia o reforço, mas isso não anula o meu compromisso e o teu de orar. Bendito seja Deus. Deus tem um plano, gente. E a pergunta não é, será que Deus vai fazer o que eu quero? Não, bendito seja Deus. A pergunta é, o meu plano está alinhado com o plano de Deus? Bendito seja Deus. Se você acha que está no deserto confusa, perdido, perdida, Deus está te empurrando para você viver o que Ele já planejou. Bendito seja Deus. Quando Deus quer fazer um grande milagre em nós, um grande milagre por nós, Ele vai gerando em nós desconforto. Aquela vida que antes servia não serve mais. Os dias que se passavam monótonos, sem a presença de Deus, a gente não consegue mais. A gente quer estar na oração, quer estar na casa de alguém, quer estar junto com alguém, quer estar louvando, quer estar orando. Deus começa a trazer isso. O seu destino está nos planos de Deus. E Deus tem um plano para a sua vida. Em nome de Jesus, coopere, para que Satanás bata em retirada. Bendito seja Deus. Para que você venha viver a melhor experiência da sua vida, que é buscar a face de Deus, que é buscar essa comunhão que só Ele pode dar. Um culto, você pode ler uma palavra, um culto você pode ouvir um louvor, mas sabe por que muitas das vezes a tua alegria, ou aquele, êxtase ali da presença de Deus acaba na segunda, na terça? Não é porque começou uma outra semana, é porque você está habituado a uma fé sensitiva. Nossa, o louvor me tocou, a palavra me tocou. Não, você já tem que ir para o culto fervendo, bendito seja Deus. Você já tem que começar a louvar de casa. Essa sensação de manifestação do Espírito, ela tem que estar na sua vida cotidiana, bendito seja Deus. Aleluia. O seu destino está nos planos de Deus. Seja grato pelo não de Deus, pelas portas que não deram certo. Deus está levando você a níveis maiores com Cristo. O problema, gente, não é o inimigo. O problema é a ausência de Deus. Porque se o inimigo, ele vem e você tiver a presença de Deus, ele vai ter que bater em retirada. Porque ele respeita a autoridade do nome de Jesus. Ele vai ter que sair. Bendito seja Deus.
Coloque Deus no centro da sua vida e Ele fará com que suas limitações sejam um caminho para você chegar no sucesso que você luta, que você almeja. Sucesso com Deus é extraordinário. Sucesso sem Deus é fracasso, bendito seja Deus. À medida que você tira Deus do centro da sua vida, as coisas começam a sucumbir, começam a decair. No começo da minha caminhada, eu ouvia muito. Bendito seja Deus. Nossa, ela é muito fanática. Nossa, ela não sai da igreja agora. Agora pronto. Gente, eu vou falar por mim, da minha experiência. O único culto que eu não participava no início da minha caminhada de fé era o culto dos homens. Culto das mulheres, culto de adolescente, culto da criança, monte, tarde da bênção, tudo eu ia. Você sabe por quê? Porque a palavra fortifica. Que conversa, bispo? Você não come todo dia? Você não tem que beber água todo dia para o seu corpo trabalhar? Você precisa comer arroz, feijão, carne, salada, sei lá, fruta, verdura. Você precisa se alimentar para o seu corpo aguentar. A sua alma é igual. Bendito seja Deus. A sua alma é do mesmo jeito. Você precisa alimentar a sua alma diariamente. Eu falo isso, gente, não é porque eu quero que vocês fiquem só lendo palavra, orando, não. Não, descansem, desfrutem. Passeio, desfrute também é de Deus. Deus também descansou. Mas não sejam relapsos. Busquem a presença de Deus, bendito seja Deus. Moisés era gago. Ele foi chamado para libertar essa nação. Gago. Jeremias era novo demais, não sabia o que falar. Deus pegou e tocou com brasa do altar na porta dos lábios dele. Fala o que eu te mando, não é o que você quer e nem o que você sabe, é o que eu te mandar. Gideão era o menor da casa. Deus entregou para ele uma grande vitória. Isaías se lembrou que tinha lábios impuros. Abraão já era velho. Sua mulher estéril. E por aí vai. Deus não precisa das nossas habilidades para fazer o que precisa ser feito. Deus só precisa que o nosso coração esteja quebrantado para ouvir a sua palavra e obedecer e deixar ele entrar. Para nós, gente, o mais difícil para o cristão chama-se constância e resistência. Deus não quer que você seja superpoderoso, superpoderosa. Ele quer que você seja a resistência que o mundo precisa que você seja. A constância, você precisa de constância, nem que for 10 minutos, 5 minutos, vai indo e vai aumentando, mas vai. Bendito seja Deus. Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, nem pelas suas impossibilidades, nem pelas suas compatibilidades. Não é o que você faz. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. É o que Ele quer fazer. E para você se mover em direção ao nosso Deus, que nunca perdeu uma batalha, é necessário você fugir desses problemas. Não fugir para não resolver. Fugir correndo para cima, para resolver. Bendito seja Deus. Para você se posicionar, para você lutar, para você vencer. Bendito seja Deus. Deus não tem compromisso com quem é covarde, não. Ele quer resolver a minha vida e a tua vida, mas para isso a gente precisa estar na posição. Ele é general de guerra, é o leão da tribo de Judá. Com ele é vencer ou vencer. Como assim, bispo? Tanta gente morre, tanta gente perde. Alguma coisa Deus vai te ensinar. Hoje, a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é: você quer a minha mão? Ou você quer a minha presença? A mão de Deus te dá tudo que a terra produz. A mão de Deus te dá prosperidade, a mão de Deus te dá saúde, a mão de Deus abre porta, a mão de Deus abençoa. Tá, só isso? Mas e a presença? Quanto vale a presença de Deus para a sua vida? Quanto vale a presença de Deus para a tua vida? Quanto vale a presença de Deus? Porque nós vivemos numa geração que exalta crença, mas despreza a obediência. Pessoas que levantam as mãos nos cultos, mas abaixam a cabeça para o pecado. Que cantam sobre o céu, mas continuam fazendo acordo com o inferno na vida real. O contraste é muito brutal. Enquanto a fé verdadeira clama, como Isaías clamava: eis-me aqui, envia-me a mim. O alto engano sussurra:
Eu creio, mas olha, Deus, o meu jeito, olha, Deus, mas deixa eu te dizer, olha, Deus, mas assim. Por isso que Deus pega e fala, Moisés, fala pro povo se despir dos adornos, de tudo. Eu quero todo mundo limpo, eu quero todo mundo do jeito que é. Então começa a tirar as máscaras na presença de Deus. Mesmo que você não diga uma palavra, Ele te conhece. Entra na presença de Deus e fala para Ele quem é você, o que você está sentindo. Porque quantas das vezes você é induzido a orar. Nossa, eu sei que Deus vai fazer, Senhor me abençoe. Não, Senhor, hoje eu tô um caco. Hoje eu não tô boa, hoje eu não tô bom. Tá doendo, tá machucado. Tô me sentindo humilhada, tô me sentindo humilhado. Tô me sentindo um nada, um verme, um zero. Não, tô irritado. Essa situação tá me deixando irritado. Fala com Ele. Se apresente de forma verdadeira para Ele, bendito seja Deus. Fé sem obediência não é fé, é ilusão. É rebeldia fantasiada de espiritualidade, é mentira dita para si mesmo. O nome disso é auto-engano, bendito seja Deus. Ninguém pode dizer que tem uma fé viva, mas continua deliberadamente desobedecendo à vontade de Deus. Para mostrar para quem? Gente, nós estamos vivendo em um tempo onde está o tempo do, sabe, zastrás. Tá todo mundo cuidando da sua vida, cuide da sua. Pare de olhar para a vida do irmão. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. E talvez ele pense que a sua também é mais verde. Bendito seja Deus. Pare de querer mostrar para A, para B, para C. Não, tenha uma vida genuína com Cristo. Seja quem você é e ponto. Quem ama você, ama por quem você é. Jesus te ama. Por isso que Ele tenta me lapidar e te lapidar todo dia. Porque Ele quer nos tornar melhores para viver o extraordinário. Para fazer a diferença no meio de um povo que não quer compromisso com Ele. Que vida que nós estamos tendo? Que espelho estamos sendo para uma geração que não quer compromisso com Deus, se a gente está tendo os mesmos resultados que eles lá fora? Está se comportando igual eles lá fora? E Deus está nos convidando. Não, Senhor, é a Tua presença para fazer a diferença na minha vida. É a Tua presença para me dar vitória. É a Tua presença para me curar, para curar minha casa, libertar, salvar, transformar. É a Tua presença, bendito seja Deus. Vamos mergulhar nas Escrituras. Vamos mergulhar na palavra. Desmascarar esse auto-engano religioso que fica em cima da nossa mente. E descobrir a verdade que muitos querem evitar. A fé que não se curva diante da vontade de Deus. Ela é um orgulho gritando. Não é fé. Fé é obediência, bendito seja Deus. Fé é obediência, bendito seja Deus. Por que você obedece pai e mãe? Eu estou falando no contexto geral. Não vou citar e nem entrar nos pormenores aqui quando há uma violência, uma coerção, a você ser coagido. Não, eu estou falando por amor. No início, é uma autoridade onde a gente cresce. A gente tem a correção, tem o amor, mas também tem um limite. E você obedece também porque ama. E isso vai aumentando quando a gente vai crescendo. Aí a gente vai entender, poxa, agora eu entendo o que meu pai e minha mãe diziam. Então até que ponto você vai querer ser menino e menina na fé? Já tem anos na presença? Não tem um testemunho espiritual para contar? Vai ficar contando um testemunho de 500 anos atrás até quando? Vai ficar vivendo o testemunho dos outros até quando? Vai ficar vendo uma vida religiosa até quando? Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não tem como herdar o reino dos céus. E Nicodemos disse, como é que o senhor pode falar para um homem velho que ele tem que nascer de novo? Ele disse, tu, que é doutor da lei, não entende as coisas espirituais, porque o que adianta tu ter a lei, conhecer a palavra de Gênesis Apocalipse, ter versículo gravado na cabeça se você não obedece? Nada. O diabo crê que estremece, conhece, mas não obedece. Bendito seja Deus. Gente, a palavra diz, não é eu que estou dizendo não. Eu não vi em um comentário, jornal, internet, não, é a palavra. A Bíblia diz que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Você está entendendo que não dá para fugir muito do que está errado? O que está errado tem que sair. Então vamos começar a buscar o Senhor e não ficar só igual aquele tempo buscando eles na multidão. Senhor, Senhor, Senhor. Não, Senhor, é aqui, chega aqui, vem cá. Eu não quero estar com uma fé de boca cheia, os pés vazios, não. Uma fé que fala, mas não anda. Um tipo de crença que se contenta em repetir frases evangélicas que vê e aquilo tudo. Decora versículo, marca presença em culto em tal lugar. Mas não obedece.
Obediência nada mais é resposta de amor. Por que eu oro? Porque a minha alma se sente bem. Porque eu reconheço o senhorio do Senhor na minha vida. Quando eu abri a boca para confessar Ele, eu disse que Ele era o meu único e suficiente Salvador. Então eu só consigo ter paz quando o meu Salvador está comigo. Eu só consigo ter alegria quando o meu Salvador está comigo. Por que eu leio as Escrituras? Porque é uma forma de me alimentar e de obediência. Ele manda eu meditar. Ele manda eu ler. Come do rolo, é alimento para ti. Bendito seja Deus. A fé, se não tiver obra, ela é morta. É o que Tiago diz. 2,17. A fé sem obra é morta, bendito seja Deus. Aí você é abençoado. Na hora de devolver seus dízimos, suas ofertas, não acredito nisso. Mas a Bíblia diz você calçar quem está descalço, vestir quem está nu, alimentar quem está com fome. Ah não, hoje eu não tenho. Mas a Bíblia também diz que se estiver na tua capacidade de fazer, não diga a teu irmão que não pode. Bendito seja Deus. Então até que ponto você ama esse Deus se você não obedece? Até que ponto essa presença você quer que vá com você? Porque quando a gente diz, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo, bendito seja Deus. Eu quero que o Senhor vá comigo, bendito seja Deus. Eu estou dizendo, eu quero que o Senhor vá, porque a tua presença ela é pureza, ela é santidade, e ela traz em mim uma vontade de obedecer. Por isso que não somos marionetes na mão de Deus. Ele morreu para nos dar identidade de filho, não de marionetes para ele fazer o que quer. Filhos que obedecem, filhos com amor. Deus não abre mão de nós. Deus é pai, gente. O que o pai não é capaz de fazer por um filho? O que você, mesmo não sendo pai, não sendo mãe, o que você faria? O que você seria capaz de fazer por alguém que você ama? É isso que Deus está falando conosco hoje. É esse tempo que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, sabe? Deus, Ele dá autoridade para os filhos que obedecem Ele. Deus não dá autoridade para filho rebelde. Foi por isso que Moisés, Ele falou para Moisés, Moisés, eu vou contigo, tu me obedece, tu me ouve, tu faz o que eu mando. Mas esse povo aí, não. As pessoas querem entrar no nível de autoridade, mas não querem se submeter a uma cadeia de obediência espiritual. Não dá, gente, não vai. Se você está ouvindo o contrário, você está sendo enganado. Quando você se submete a uma cadeia de obediência, Deus te leva a um nível de autoridade muito grande. Como assim, bispa? O menino endemoniado, os discípulos tentando expulsar o demônio. Lá chega Jesus descendo do monte. E ele disse, mestre, nós expulsamos, mas não conseguimos. Ele falou assim, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, bebiam com Jesus, pregavam com Jesus, viam milagre com Jesus, mas não conseguiram expulsar um demônio. Porque falar de Deus não te dá autoridade para ter o Espírito de Deus. Falar de Deus não te dá autoridade para viver milagres. Você tem que ter o Espírito de Deus em você e com você. Bendito seja Deus. Então, por que os demônios obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia seu Pai. Vocês nunca perceberam isso, não? O meu Pai que está no céu, o meu Pai me deu autoridade. O meu Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Ele era um filho obediente. Então, quem não obedece não prospera. Então, se você tiver vontade de experimentar o que você nunca experimentou de forma íntima e verdadeira, queira a presença do Senhor. A presença de Deus, ela vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Essa foi uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu espero que Deus tenha impactado você nessa noite, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu espero, desejo, almejo, declaro sobre a sua vida, que essa palavra, a partir de agora, ela venha germinar, que o seu coração seja solo fértil, que o seu coração seja terreno fértil para Deus trabalhar e você obedecer em tudo com amor, que você tenha vontade, prazer, alegria em orar, em buscar a presença do Senhor, em jejuar, em conhecer Ele como Ele é. Chega de conhecer Deus aos olhos dos outros. Chega, tá na hora de você conhecer Deus intimamente, igual Moisés, face a face.
Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Bendito seja Deus. Fala comigo, Pai. Bendito seja Deus. Fala comigo. Eu quero ouvir o Senhor. Então, assim, eu não tenho dúvidas que Deus vai falar com você. Eu não tenho dúvidas que Deus vai responder orações. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer na sua vida. Você continua orando, buscando, apresentando ao Senhor, porque tudo é perda quando a gente não tem o Senhor. Tudo é perda, tudo é perda. Mas quando a gente tem o Senhor, o pouco Ele multiplica, Ele transforma em muito. O que não tem cura aos olhos da terra, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma. Amém?